alta fidelidade. Alta fidelidade especial, a vida depois do futebol. É nosso convidado Diogo Luís. Terminaste a carreira do futebol e... Terminei a carreira do futebol e passei à ação. Chegou ali uma altura, ainda terminei cedo, mais ou menos com 29, 28, 29 anos, e comecei a pensar o que seria de mim aos 35, 36 anos, que é a idade que eu tenho atualmente. E entendi que se continuasse no futebol já não ia ter o sucesso que eu pretendia, as minhas expectativas já não eram muito elevadas. E eu optei por deixar o futebol e por me dedicar a outra área. Claro que isso foi mais fácil para mim porque eu tinha um curso superior. E então acabei por tentar encontrar uma solução dentro da minha área, dentro da economia. Tu és o famoso jogador do Benfica que conseguiu estudar durante os treinos, é verdade, andar na faculdade, licenciar-se em economia. É verdade, sabes que hoje em dia acho que já há mais essa consciência por parte dos clubes. Não só o desenvolvimento desportivo, mas também o desenvolvimento humano. No meu tempo era diferente. Eu acho que no meu tempo, quando eu cheguei ao Estádio da Luz, eu lembro-me, o meu pai disse, o Diogo vem, mas o Diogo tem que estudar. E acho que ficou toda a gente a regalar os olhos e isso é quase impossível. Mas eu frequentava as seleções nacionais, portanto, havia 1 ou 2 semanas em que eu nem frequentava as aulas. Mas a verdade é que eu, com muita persistência, com muita dedicação, muito auxílio também familiar, acabei por conseguir fazê-lo. E acho que foi um exemplo para aqueles que vieram a seguir a mim, porque, efetivamente, era possível chegar lá. Naturalmente, quando cheguei aos séniores, depois o meu curso foi passando um pouco para segundo lugar, mas a verdade é que eu nunca deixei de fazer uma ou outra cadeira por ano. Eu lembro-me, as férias eram em junho no futebol, mas eu tinha os exames em junho, portanto, eu tinha que estudar, acabava os jogos, lembro-me especialmente em Aveiro, porque em Aveiro acabavam os jogos, a malta ia jantar, ia sair, e eu tinha que estudar um pouco, sozinho, ler livros calhamaços que me custavam, mas eu tinha que ter aquela disciplina, senão eu sabia que se perdesse o barco, depois dificilmente o voltava a apanhar. Então, naturalmente, acabei por ter muita disciplina, muita dedicação, ia fazendo 1 ou 2 cadeiras por semestre e acabei por conseguir fazer o curso em mais anos do que o normal, mas concluí o meu objetivo, que hoje em dia é essencial para a minha vida, naturalmente. Nós estamos com o Diogo no Alta Fidelidade de novo, ele já cá esteve como convidado, como ex-jogador do Benfica. Desta vez pertence a presença dele à série A Vida Depois do Futebol. Ora, vamos conhecer qual o negócio, qual o projeto do Diogo Luís nesta altura. Nada melhor do que quando te pedem para explicares, apresente-me lá o seu projeto. O que é que tu costumas dizer? É assim, eu posso começar a dizer como é que eu cheguei ao projeto, porque eu acho que para eu chegar ao ponto em que estou hoje, tenho que falar daquilo que foi o passado. Ou seja, estás ligado a uma empresa de gestão de património. Sim. Uma sociedade de gestora de património, a maior sociedade de gestora de património portuguesa independente em Portugal. Mas eu, para chegar a este patamar, naturalmente tive que fazer o género de uma recruta, ou seja, eu tive que aprender um bocadinho mais daquilo que são os mercados financeiros, tive que passar pela banca, passei por 2 bancos, foram fundamentais para mim, para eu entender como é que funcionam os bancos, a forma de trabalhar com os clientes, os melhores ativos que eu posso encontrar, as melhores soluções que eu posso encontrar para os clientes, a forma de os poder ajudar em determinado ponto e auxiliar a gerir o seu património. E hoje em dia estou numa sociedade de gestora de património e estou completamente à vontade, faço um aconselhamento independente, dedicado para cada cliente, porque cada cliente é um cliente, não temos que tratar todos de uma forma igual. E basicamente hoje em dia é isso que eu faço, eu enquadro os clientes, o seu património financeiro, dentro daquilo que eles pretendem, dentro daquilo que são as suas expectativas e tento encontrar as melhores soluções. De uma forma sempre muito fundamentada, porque eu entendo que os clientes têm que perceber aquilo que estão a fazer. Têm que saber quais são os riscos que estão a ocorrer. Hoje em dia, antigamente falava-se as pessoas, e eu quando jogava futebol também dizia eu não quero nada que tenha risco. A verdade é que tudo tem um risco. Se calhar a minha opção de não ter risco naquela altura foi a pior opção para mim, porque eu podia ter ganhos muito superiores. Mas se eu não soubesse o que estava a fazer, eu não sabia como é que havia de reagir, sobretudo nos momentos mais complicados. E hoje em dia o que eu faço é uma pesquisa constante, análise de indicadores económicos, análise dos mercados financeiros, análise dos ativos financeiros, de forma a que possa passar para o cliente aquilo que são os melhores ativos dentro daquilo que são as expectativas do cliente. Naturalmente, não é um trabalho fácil, porque o mundo está em constante evolução, mas a forma fundamentada como eu passo as opções para o cliente percebe o que está a fazer e, por exemplo,
quando o mercado está em queda, muitos dos clientes já chegam ao pé de mim e em vez de estarem em pânico, dizem: Diogo, vamos reforçar as posições. É o momento ideal, não é? Ou seja, eles se perceberem muito bem o que têm, naturalmente estão muito mais conscientes e muito mais tranquilos com as volatilidades que existem nos mercados. Foste ao encontro da gestão de património porque foste ao longo da tua carreira de profissional do futebol e até depois assistindo a alguns casos dramáticos pelo mundo todo de jogadores de muito sucesso e que depois perderam tudo ou quase tudo? Sim, numa fase inicial, o meu objetivo, se calhar, não era onde estou a chegar hoje, mas depois, quando comecei a conhecer por dentro como funciona o sistema financeiro, percebi claramente que isto é uma falha que existe sobretudo em Portugal. A literacia financeira em Portugal é muito reduzida e, sobretudo, no futebol. O que eu te posso dizer é que existem muitos estudos, por exemplo, mais nos Estados Unidos e Inglaterra, mas na NFL, no futebol americano, ao fim de 2 anos, a maior parte dos jogadores está falido. Na própria NBA, ao fim de 5 anos, os jogadores estão falidos. Na Liga Inglesa, ao fim de 5 anos, 2 em cada 5, portanto 40%, estão falidos. Ao fim de 1 ano, 1 em cada 3 têm divórcios que acabam por dilapidar muito o seu património. Há aqui muitas situações que influenciam depois a vida futura. Estou com a pessoa ideal para me responder como é que isso é possível. Sem dúvida. Eu vou-te dar um exemplo de um jogador de sucesso, para te explicar isso de uma forma simples. Magic Johnson é um empresário de sucesso nos Estados Unidos, dos poucos da NBA. E basicamente o que ele disse foi: eu, quando acabei a minha carreira, eu não percebia nada. Não percebia nada, eu fui-me aconselhar com os melhores, com CEOs, com sociedades de gestora de património, de forma a começar a perceber como é que funcionavam os negócios e preparar-me, ganhar competências. Hoje em dia, como eu sou um empresário de sucesso, meus ex-colegas ou colegas que ainda estão no ativo contactam-me. E a primeira pergunta que eu lhes faço é: quem é que gera o teu património? E quando eles dizem familiares ou amigos, eles dizem: esquece, não vamos falar mais. E não vamos falar mais porquê? Porque eles, para escolherem familiares ou amigos, não estão a escolher pela competência, estão a escolher pela amizade e, naturalmente, isso pode correr mal. É suposto que os amigos e os familiares sejam as pessoas de confiança. São as pessoas de confiança, mas repara, tu tens de ter competências muito específicas para os poder ajudar. E muitas das vezes, familiares e amigos têm boas intenções, mas não conhecendo a realidade dos mercados financeiros, por exemplo, não conseguem passar as melhores recomendações. Naturalmente, depois, se tu não tiveres as melhores recomendações, se não tiveres estratégias alternativas, as coisas podem não correr bem. No limite, até acabam por correr mal, que é como diz o Magic Johnson. Se eles são aconselhados por familiares ou amigos, vai acabar por correr mal. Porque depois a relação da própria família e a amizade, quando as coisas não correm bem, acaba por se dilapidar. E não é essa a intenção. Acho que, acima de tudo, é importante ter pessoas especializadas para cada área. No meu caso, por exemplo, a minha especialização é património financeiro. Eu trabalho numa sociedade de gestora de património que tem uma visão holística. Eu também sou capaz de poder aconselhar ou recomendar as pessoas para o património imobiliário, mas não sou eu diretamente que o farei. Será uma equipa que é especializada nessa área. Ou seja, a tua empresa, Golden Wealth Management, que funciona na Avenida de Liberdade, em Lisboa, acolhe todo o tipo de pessoas que precisa de gestão do seu património com a melhor garantia possível. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma vantagem, não temos ativos próprios, portanto nós somos totalmente independentes, isso é uma grande vantagem. A outra vantagem é que nós trabalhamos diretamente para o cliente. Claro que o cliente nos paga, mas nós estamos a trabalhar para ele. O cliente às vezes diz: mas eu vou aos bancos e não pago aos bancos. Mas se ele não paga, alguém tem que pagar aos trabalhadores dos bancos. É porque os bancos muitas das vezes têm um aconselhamento enviesado. Ao trabalhar com uma entidade gestora, é uma sociedade gestora de patrimónios, naturalmente, o nosso interesse é que nós consigamos o melhor para o cliente. Desde a redução de custos, aumento de rentabilidade, as melhores soluções, abrir contas onde o cliente pretende se sentir mais confortável no estrangeiro, se sentir mais confortável cá. Enfim, temos uma panóplia de ferramentas que são essenciais. E depois temos a especialização, porque nós sabemos muito bem como é que funciona o mercado. Nós sabemos procurar quais é que são os melhores ativos. Eu dou-te um exemplo. Nós, para procurarmos um fundo de investimento, não é pela rentabilidade que é o melhor fundo, nós temos que ir falar com a equipa de gestora do fundo, nós temos que perceber porque é que eles gerem o fundo daquela maneira, quais foram as decisões deles em momentos de stress, porque é que fizeram isto, porque é que fizeram aquilo. E esse é o teu trabalho. O meu trabalho também passa por aí. Ou seja, uma relação de grande confiança no profissional, resultados positivos em curto espaço de tempo, a tua área só financeira, ou seja, quem quer, eu quero investir em carros antigos, quero investir em joias. Não é contigo? Não é comigo. Ou seja, contigo é só investimento financeiro, Exatamente. Ou seja, as famosas aplicações, participação em fundos de investimento, pequenos depósitos a prazo. Estás a gerir, obviamente, com toda a confidencialidade, mas estás a gerir já gente de muito alta ou estás a começar por gerir gente de nível mais baixo? Tenho os dois. Tenho gente que já confia muito em mim, que já consigo gerir praticamente o património todo, quase o património familiar,
E tenho pessoas depois que estão a ganhar confiança, porque isto é uma questão de confiança no trabalho. Nós temos que apresentar resultados. Há bocado tu dizias que eu consigo resultados a curto prazo. Não é bem necessariamente assim. Ou seja, eu consigo se calhar, numa ótica de médio e longo prazo, 2, 3 anos, eu tenho uma consistência boa nos resultados. Eu conseguir resultados no curto prazo pode ser sorte. Mas eu conseguir resultados a 2, 3, 5 anos já não é sorte, já é trabalho. E por isso é que as pessoas devem avaliar muito mais do que o curto prazo, devem avaliar o médio e o longo prazo. Depois o resultado, a rentabilidade que nós podemos dar aos clientes, não se deve analisar só o fator numérico. Deve-se analisar vários fatores, a exposição, o risco, enfim, são situações que devemos ter sempre em conta e que depois não estão refletidas propriamente no resultado final. Ok, claro que a rentabilidade é sempre o mais importante, os clientes preocupam-se, mas há várias formas de conseguir essa rentabilidade. Posso ter muito mais risco, eu posso ter muito menos risco. E é essa diferenciação que depois nós somos uma mais-valia claramente para os clientes. Estás satisfeito com o novo equipamento? Mudaste do equipamento de jogador para o fato e muitos dias, com certeza, de gravata e tudo. Qual é o balanço que fazes até agora? Sim, olha, isso foi um dos obstáculos, digamos assim, que eu tive no início. Primeiro passar de treinar regularmente ao ar livre, passar para dentro do escritório. Trabalhar 8 horas, estar à frente do computador, começar a contactar com os clientes, vestir fato. Foi uma coisa que para mim não foi muito difícil. Eu preparei mentalmente, eu estava preparado para encarar essa realidade. Naturalmente, o ordenado era muito mais baixo do que aquilo que eu ganhava quando jogava futebol, mas eu preparei-me para isso e sabia que eu tinha que passar um bocadinho a minha recruta para depois alcançar o meu objetivo. As coisas estão a acontecer bem, com naturalidade, com normalidade. Está a ser um caminho longo, mas eu acho que é um caminho consistente, ou seja, eu prefiro que seja um caminho longo e consistente do que um caminho rápido, fugaz e que depois de um momento para o outro caia. E por isso é que a minha carreira e a forma como eu estou a gerir a minha carreira tem sido sempre assim, de uma forma fundamentada, de uma forma organizada. Fiz questão que quando entrei na banca, por exemplo, quando falava com os clientes, eu não falava do Diogo Luís jogador. Alguns conheciam, outros não, mas eu nunca criei a simpatia através de ser jogador. Eu queria demonstrar a minha qualidade no trabalho. Como o Diogo. Como o Diogo. E a verdade é que eu consegui demonstrar a minha qualidade no trabalho. Claro que as pessoas me reconhecem, porque vou aparecendo regularmente na televisão, como sabes, como comentador, mas a verdade é que as pessoas também me reconhecem o meu trabalho. A forma como eu sei analisar os ativos financeiros, como eu sei ajudar na decisão e na recomendação de opções de investimento, e eu acho que isso é fundamental. Isso foi um espaço que eu tive que ganhar e que demorou algum tempo para que eu ganhasse. Já geres jogadores de futebol, sem revelar, claro, nomes? Ainda não. Estou em contato com alguns. É um mercado difícil, mas é um mercado que eu quero. O jogador é desconfiado? É um pouco. Eu também sei porque eu também era assim. É conservador? É conservador, mas eu acho que todos nós somos conservadores. Eu sou também. Repara, tu também és conservador, mas... É pelo que aconteceu, infelizmente, nos últimos anos em Portugal, nomeadamente, para não falar em nomes, com alguns nomes na banca. Sim, mas, por exemplo, eu vou-te dizer, os últimos anos foram fantásticos para os investimentos financeiros. Agora, tu tinhas é que estar nos investimentos certos. Quando tu falas em Portugal, Portugal é um país fantástico para viver. Em termos de mercados financeiros, Portugal é um país muito pequenino, muito limitado. Então nós temos que expandir os nossos horizontes, temos que encontrar soluções, se calhar lá fora, que nos permitam estar descansados, que permitam diversificar o nosso investimento, estar equilibrado e não estar exposto a demasiados riscos que nós muitas vezes não percepcionamos. É impossível não haver risco? É impossível não haver riscos. Quando tu tens um banco como o Novo Banco, como o BPP, como o BPN, que entraram no Banif, que entraram em falência, tu percebes que é impossível não ter risco. Aquela ideia que tu tinhas há uns anos atrás de que os certificados de aforro eram fantásticos e que os bancos não entravam em falência, a verdade é que isso aconteceu. Portanto, hoje em dia as pessoas têm que estar muito mais preparadas para aquilo que pode vir a acontecer. E, naturalmente, a diversificação é a melhor receita para nós conseguirmos combater tudo isto. O que é que o futebol, o Benfica, a tua carreira te ensinou que tu agora aplicas? Olha, tem que ser muito disciplinado, tem que ser muito organizado, tem que ser muito focado. A comparação. Sem dúvida. Disciplinado, organizado, focado, muita persistência, muita dedicação. E eu acho que isso aprendi tudo no futebol, no Benfica, na vida, ao longo da vida. Depois também tens que ter muita capacidade comunicacional, capacidade de interagir com várias diferentes pessoas. É a equipa, não é? Nós no futebol não só interagimos como equipa, mas com diferentes nacionalidades. Nós ganhamos uma bagagem muito importante no futebol, que muitas das vezes é desvalorizada. Quando eu há pouco te disse que o meu objetivo era que as pessoas na banca me conhecessem como o Diogo Luís da banca e não do futebol, é porque existe o estereótipo de que o jogador de futebol não sabe fazer mais nada. E a verdade é que não. O jogador de futebol, para jogar futebol, tem que ter muitas competências comunicacionais, interagir com diferentes nacionalidades, saber estar em equipa, saber qual é que é o seu papel dentro de um todo. Naturalmente, isso depois passa para o mercado de trabalho. Agora, depois tens é que adquirir outras competências. Essas competências consegues na faculdade, dar-te ferramentas para desenvolver as competências, mas depois só quando estás na prática, só com a paixão, com a dedicação, com a persistência é que tu vais conseguir desenvolver as competências para te tornares melhor, para te tornares diferenciador dos outros. Vou dar um exemplo da minha forma de trabalhar. Por exemplo, eu coloco muitas vezes as coisas em causa. Eu digo, mas porquê? Isto é seguro, isto é fantástico, mas porquê que é fantástico? Eu faço sempre as perguntas, porquê? Eu quero ir mais além, eu quero perceber efetivamente porque é que dizem que aquilo é tão fantástico assim. Já houve situações em que
me diziam que o produto era fantástico e eu acabei por optar por não passar isso para as pessoas. Diogo, quanto tempo se consegue ganhar a confiança de alguém que tem algumas economias, vamos dizer assim, e que vai ao teu encontro? É assim, numa primeira abordagem, eu acho que as pessoas percebem a diferenciação das abordagens. A minha abordagem é muito mais de ouvir o cliente, de perceber o que é que o cliente pretende, quais é que são os objetivos, quais é que são as expectativas. Sabes que eu falo muito, já percebeste? Mas eu estou a desenvolver melhor a minha capacidade de primeiro ouvir, porque nós temos duas orelhas e uma boca, é para ouvir mais. Mas é verdade que eu muitas vezes interrompo as pessoas e vou falando. Tenho um defeito, eu sei que tenho um defeito que é um defeito que para mim é uma virtude, que acaba por ser uma virtude. Eu explico demasiadas coisas. E quando te sentas à frente com uma pessoa que não tem muitos conhecimentos financeiros, eu acho que ela ao fim de 3 minutos já não está a ouvir nada do que eu estou a dizer. Mas eu estou ali a falar porque eu entendo que as pessoas devem participar no processo de decisão. Estamos a falar dos investimentos das pessoas, das poupanças das pessoas. Naturalmente elas têm que perceber. A verdade é que o que eu te digo é que, ao fim, se calhar, de 5, 6 reuniões, as pessoas já começam a perceber alguns conceitos que vão ouvir na televisão e já começam a identificar como é que aqueles conceitos vão influenciar a sua carteira de investimento. Por tudo o que aconteceu em Portugal nos últimos anos, sendo que nós somos um país espetacular, como tu já disseste, esta profissão tem futuro? Tem cada vez mais futuro. Os bancos vão se transformar, não tenho dúvidas nenhumas disso. As pessoas hoje em dia estão muito receosas em fazer qualquer tipo de produto nos bancos e nada melhor do que ter alguém especializado que os vai ajudar a dizer não faça isso ou faça aquilo, por este e por aquele motivo. Porque as pessoas não têm capacidade de avaliar muitas das vezes os investimentos, as opções que lhes estão a ser sugeridas nos bancos. Se tiverem alguém de confiança, alguém a quem tem que pagar, mas que lhes presta um serviço, isto é como um advogado. Tu podes ter um advogado do Ministério Público ou podes contratar o teu advogado. Ou podes ter um médico do Serviço Nacional de Saúde ou vais ao privado ter um médico porque achas que aquele médico é melhor. No fundo, tu serias o médico do privado? Sem dúvida. Mas repara, é um pouco cultural. As pessoas recusam-se a pagar para ter um serviço financeiro. Mas este serviço é muito mais importante para as pessoas, ou é tão importante como, por exemplo, a saúde, que estamos a falar das poupanças. É uma consulta. É uma consulta. Tu és o médico, eu vou à consulta. Exatamente. E não vou ao médico de clínica geral. Exatamente. Vou ao otorrino. Exatamente. Ao oftalmologista. Exatamente. Vais ao especialista. Especializado. Exatamente. E essa é a nossa função, mas é um serviço cada vez mais essencial. Tu olhas para a Inglaterra já tem esta tradição. Há muitos e muitos anos. Muito mais desenvolvido. As pessoas estão preparadas. Pois é também pensares que a segurança social, será que quando chegar à altura da reforma sobra para nós? Vamos ter, não vamos ter. Então nós não sabemos se sim ou se não, mas então temos que preparar também o nosso próprio futuro, a nossa própria pensão, digamos assim. Ou o chamado plano de poupança? Sem dúvida. Ainda vale a pena? Vale a pena. Eu não quero aproveitar esta tua presença para fazer uma consulta em nome dos espectadores da BTV, mas pelo menos dá-nos esse brinde. O que é uma coisa boa nesta altura para quem tem, vamos dizer, 10 mil euros de economias? Sim, 10 mil euros é um montante muito reduzido, tu não vais conseguir diversificar muito com 10 mil euros. Com 10 mil euros eu diria-te que dificilmente vou dizer para que investir os 10 mil euros em 100% em ativos financeiros. Porque hoje em dia acho que a liquidez, quando eu falo da liquidez é o dinheiro, o cash, é um ativo financeiro, porque com a volatilidade que existe no mercado, imobiliário, é um ativo financeiro. Acho que conseguirias, se calhar, fazer metade, 50% de começar a investir e entrar no mercados financeiros, com um aconselhamento, dependendo do teu perfil, mais um segmento mais misto, mais obrigações, mais ações, e os outros 5 mil estar de parte para poderes depois reagir caso aconteça alguma coisa. Tem que se ir à consulta? Tem, porque repara, se tu não investires, tu também não vais ter a preocupação, motivação de acompanhar. Portanto, o primeiro passo é tu teres a percepção de que eu tenho que fazer qualquer coisa, tenho que investir, deixa-me experimentar. Experimentares, mas se souberes o que estás a fazer naturalmente, depois vais acompanhando. E ao acompanhar, tu vais perceber aquilo que eu te vou dizendo. Faz sentido reforçar, não faz? Faz sentido agora sair, faz sentido entrar? Porquê? Porque as taxas de juros estão a subir, porque as taxas de juros estão a cair, porque os bancos centrais estão a retirar agora os quantitative easings, e assim. Há aqui alguns conhecimentos e algumas palavras técnicas que tu vais percepcionando. E só se tu tiveres investido é que tu vais ter essa percepção. Vamos ao lado negro de tudo isto. Há muita gente a fazer o que tu estás a fazer. Há muita gente e depois há muita gente boa. Assim, eu não consigo avaliar isso. Eu sei que há poucas sociedades de património, há alguns family offices em Portugal, porque culturalmente não é uma situação que já esteja instalada em Portugal. O que são family offices? Family offices são também género de 4, 5 pessoas que acabam por ajudar as pessoas a fazer os seus investimentos. A sociedade de gestora de património também pode gerir autonomamente patrimónios, ok? É diferente. Agora, não sei. Eu sei que os bancos têm private bankers, têm gestores. Não te vou dizer, nem te posso dizer, eu acho que as pessoas têm que avaliar por elas próprias, mas a verdade é que eu acho que as pessoas, para fazerem um investimento, têm que perceber muito bem tudo. E não é porque confiam na pessoa pela tal amizade. Porque muitas vezes, se fores perguntar, se calhar 80% das pessoas em Portugal,
as pessoas em Portugal fazem porque o gestor te conta disso para fazer. Há muitas letrinhas pequenas? Há muitas letrinhas. Muitas vezes, por exemplo, quando tu tens um produto de capital garantido, não sei se tu sabes, tu tens o risco do emitente. O BPP entrou em default e as pessoas que perderam, acabaram depois felizmente por recuperar, perderam num produto de capital garantido, mas aquilo tinha risco emitente. E quando o BPP entrou em falência, logicamente o produto também entra. Percebes? Há aqui muitos conceitos que é importante que as pessoas percebam. E eu acho que, fundamentalmente, as pessoas só devem investir se perceberem a sério onde é que estão a investir. E não porque o gestor disse que é bom ou deixar de ser bom. Agora, quando te perguntam profissão, consultor de gestão de património, é assim? Consultor financeiro. Consultor financeiro. É mais fácil, é mais breve. Basicamente é isso, com a especialização na área financeira. Diogo, mudou muito o nosso Diogo Luís do Benfica, de quem a gente gostou tanto, que inspirou tantos miúdos, para o tipo que está aqui de fato. Não mudou, sabes? Continua a ser muito brincalhão, continua a ser muito divertido, muito conversador. Acho que ganha mais maturidade. Por incrível que pareça, acho que tenho mais confiança em mim agora do que quando jogava futebol. É sério? Acho que sim. Acho que neste momento confio muito mais naquilo que eu digo e consigo debater muito mais as minhas ideias do que quando jogava futebol. Acho que ganhei essa maturidade, essa experiência, essa confiança, que eu acho que é fundamental para nós termos sucesso. Nós temos que ser fiéis aos nossos princípios, às nossas ideias, aos nossos valores, mas eu acho que tu tens um tempo e naturalmente o meu tempo foi crescendo à medida que a família também vai crescendo. Eu acho que nós não para de crescer. Não para. Posso-te dar os parabéns desde já. O Diogo vai voltar a ser pai e vamos em... 3. É a conta que Deus fez. É para ficar por aí? Em princípio, sim. E já pensaste, quando olhas para os teus filhos, o que é que gostavas que eles fossem na vida? Além de felizes? Sim, acho que é por aí. Eu acho que eles têm que seguir. Eu nunca forcei nada nos meus filhos. Por exemplo, não forcei o gosto do futebol no meu filho, não forcei o clube. Eu acho que ele tem que caminhar pelos seus próprios passos. Ele tem que perceber aquilo que ele quer ser, aquilo que ele tem competência, as qualidades que ele tem, qual é o caminho que ele quer seguir. E eu cá estarei para o ajudar e, se calhar, para o orientar, porque eu acho que hoje em dia é preciso que nós também orientemos as pessoas. Se nós vimos que eles estão pelo caminho errado, dar-lhe algumas ideias, algumas dicas, alguns exemplos, de forma a que eles tentem seguir um caminho mais seguro, porque acima de tudo o que nós temos para o nosso filho é o melhor, para os nossos filhos, e é que queremos que eles estejam mais seguros, o mais seguros possível, tentando perceber que os passos que eles dão são os passos corretos e os passos sustentáveis. Para terminar, a pergunta-chave: há vida para além do futebol com sucesso? Claro que há. Acho que as pessoas têm que ter essa adaptação, ter esse estado de espírito. Acho que é um tema que em Portugal começa a ser debatido, mas que, por exemplo, em Inglaterra é ultra debatido. Existem fundações para apoiar os jogadores de futebol pós-carreira. Um jogador acaba aos 35 anos, tem a vida toda pela frente. Até aos 35 anos nós temos, se calhar em fase de maturação, depois temos tudo para fazer. Portanto, acho que acima de tudo os jogadores de futebol têm que ter a consciência de que o mundo não acaba aos 35 anos, mas eles também têm que preparar o futuro no presente. E preparar o futuro no presente é perceber que não podem gastar mais do que aquilo que ganham, não podem ajudar toda a gente que infelizmente não conseguem, porque ganham bem, é verdade, ou muitos ganham bem, e não podem ajudar todos os amigos. Tem que ter alguma racionalização, tem que ter alguém especializado que os pode ajudar, tanto no mercado financeiro como no mercado imobiliário, porque muitas das vezes muitos jogadores de futebol acabam por comprar imóveis, mas muitas vezes sabes que os imóveis podem não ser bons investimentos, se não forem no momento certo, se não forem no local certo, se não tiverem o objetivo correto. Portanto, comprar imóveis só por comprar não é necessariamente o melhor investimento, até porque imagina que o jogador depois precisa de dinheiro. Se não tiver liquidez, vai ter que vender um imóvel. Se vender o imóvel, vai ter pressa para o vender. Não vai fazer o melhor negócio. Tem que haver aqui um equilíbrio. Se calhar num património financeiro, num património global, uma visão holística, eu diria que 30% a 40% tem que ser património imobiliário, o resto tem que ser património financeiro. O que é que sentes quando tens conhecimento de uma história de vida para além do futebol que não correu bem? Fico muito sentido, sinceramente. Tenho pena porque, repara, muitos dos jogadores de futebol, hoje em dia os ordenados se calhar não são tão altos, tirando as equipas grandes, mas no passado se calhar eram. E muitos jogadores de futebol ganharam aquilo que um comum dos mortais não vai ganhar nunca. E muitos deitaram essa oportunidade pela porta fora, porque não tiveram consciência, porque não tiveram alguém que os ajudasse, que os chamasse a atenção, que lhes indicasse se calhar é melhor não ir por esse caminho, vai por aquilo que eu estava a dizer há bocado dos filhos. Não quiseram também conselhos profissionais. E naturalmente nós, quando vemos um dos nossos, porque eu considero-me, apesar de tudo sou um ex-jogador, mas considero-me jogador, quando nós vemos um dos nossos que passa mal, naturalmente acabamos por sentir, e repara, e tu vês que a solidariedade no futebol aparece nesses momentos. Mas a verdade é que só aparece nesses momentos, e já há reportagens que falam sobre isso. O jogador de futebol é muito solidário, mas depois, passando esse momento, o jogador fecha-se novamente e pensa só nele próprio, ganho este dinheiro, estou aqui bem, estou tranquilo, não vê o que se passa à volta. Eu acho que também tem que haver uma maior união nos jogadores e eu acho que nós estamos a caminhar para isso. O sindicato tem sido importante, mas os jogadores têm um poder fundamental na sociedade. Hoje o futebol é um produto, se calhar o melhor produto que nós temos em Portugal. É a melhor exportadora de talentos que nós temos em Portugal. O
Portanto, nós temos que dar valor não só aos dirigentes, não só aos clubes, mas também aos jogadores. O jogador hoje em dia é fundamental para aquilo que é o produto em Portugal, que é o futebol. Portanto, fico claramente muito sentido, fico triste, gostava de poder ajudar e estou preparado para poder ajudar muito mais colegas. Eu acho que eles têm que ter essa consciência. Os familiares deles têm que ter essa consciência, porque se a tiverem, naturalmente, não me vão ver como um entrave, vão-me ver como uma mais-valia que eles podem ter para preparar o futuro no presente, que era aquilo que eu disse há pouco. Diogo Luís, a vida para além do futebol, alta fidelidade especial, o menino ex-benfiquista, ex-jogador do Benfica, benfiquista para sempre e de coração, hoje consultor financeiro. Alta fidelidade.